capítulo de número 17, do versículo 4 ao versículo 11. 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 4 ao versículo de número 11. Glória a Deus. Primeiro Samuel, capítulo de número 17, do versículo 4 ao versículo de número 11. Fran, ajuda o casal aqui na frente, localizar, por gentileza. Os irmãos só aguardem um instante para todos acompanharem, amém? 1 Samuel, capítulo de número 17, do versículo 4 ao versículo 11, amém? Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando-vos uma linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Feche os seus olhos por um instante. Vamos levar ao Senhor mais uma palavra de oração. Paizinho querido, nós estamos aqui diante do Senhor, papai, e nós chegamos ao momento mais sublime desta reunião, que é a meditação da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é aquela que produz fé nos nossos corações. Paizinho querido, neste momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa acrescer fé no coração de cada um aqui presente nessa noite. Paizinho querido, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença neste lugar, porque o Senhor é o principal, o Senhor é o Senhor dos senhores, e o Senhor é exaltado nesta casa. Paizinho querido, que o nome do Senhor venha ser exaltado, engrandecido e glorificado. Paizinho querido, já podemos sentir a Tua presença, porque sabemos que a casa é do Senhor, e queremos dizer a Ti, papai, fica à vontade, faça o que te apraz. Paizinho querido, que todos que adentraram, e porventura alguém que há de adentrar por aquela porta, Paizinho querido, que seja renovado, vivificado, transformado pelo poder do Senhor. Paizinho querido, pedimos ao Senhor, Paizinho querido, que fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Paizinho querido, manifesta a Tua glória neste lugar, é o que eu te peço. Usa os meus lábios e fala nessa noite, para que o Teu nome venha ser exaltado e glorificado no nome do Senhor Jesus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui presentes. Em particular, eu quero agradecer a presença de algumas pessoas que eu convidei. O meu tio Onofre, a esposa dele, a Sandra,
a Dora, que trabalha comigo, o seu namorado Vitor, que Deus abençoe, o Hugo, também que trabalha comigo, e a sua mãe, Williane, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para a vida de cada um que aqui presente está, porque nós estamos na presença de Deus. Não sou eu que vou dar nada, não sou eu que vou fazer nada pela sua vida, mas é o Deus em cuja presença nós estamos. Amém? Nós estamos no nosso segundo dia de campanha, derrubando gigantes. É forte, é forte. Nós vemos aqui que o povo, eles rejeitaram a Deus, eles se afastaram de Deus, eles pediram um rei, e Deus então deu o que eles queriam, deu Saul como rei. Porém, Saul, ele foi um rei que Deus deu para o povo, porém, foi o povo que pediu um rei. No decorrer da vida de Saul, ele se distanciou de Deus, ele se distanciou do Senhor. Então o Senhor, ele se arrependeu de ter levantado Saul como rei. E então o que o Senhor fez? Ele, o próprio Deus, ungiu, separou, escolheu Davi, escolhido dele para ser rei. O povo escolheu Saul, Deus escolheu Davi. Muitas das vezes o Senhor, ele nos concede aquilo que nós pedimos, para nós vermos e para nós entendermos que aquilo que Deus tem é muito maior do que nós imaginamos. Saul, ele foi um rei que distanciou-se de Deus. E então, lá em 1 Samuel, capítulo de número 16, o Senhor, ele disse para Samuel pegar, encher um chifre de óleo e ir na casa de Jessé, que ele iria ungir um rei. Então, o que acontece? Samuel, ele faz como o Senhor ordenou, ele pega um chifre, enche de azeite, enche de óleo e vai até a casa de Jessé, como o Senhor havia ordenado. E nós vemos aqui, a partir do versículo de número 6, em 1 Samuel capítulo 16, às vezes você pode estar pensando, Ana Maria, mas você leu em 1 Samuel capítulo 17. Sim, mas eu quero que você entenda, até chegar em Davi e Golias, o agir de Deus, porque não foi do nada que aconteceu essa batalha entre Davi e Golias. Então, Jessé, quando Samuel ele chegou na casa de Jessé, Jessé começou a pegar os filhos dele e a colocar diante de Samuel, porque Samuel estava ali na casa de Jessé, fazendo um sacrifício, um holocausto, para adorar ao Senhor, como o Senhor havia ordenado, porque Samuel, ele disse o seguinte para o Senhor: como que eu vou chegar lá, simplesmente eu vou chegar e falar assim, eu vim ungir um rei? O Senhor, ele é Deus de estratégias. O Senhor, ele não age de qualquer forma. O Senhor, ele não age de qualquer jeito. O Senhor, ele traça estratégias. E então o Senhor, ele orientou a Samuel para pegar um novilho e ir até a casa de Jessé, oferecer o sacrifício, e ele convidaria a Jessé e os filhos para o holocausto. E então Samuel assim fez. Ele saiu de onde ele estava, foi até a casa de Jessé, convidou Jessé e os filhos para o holocausto. E de repente, lá vem Jessé. Passa primeiro Abinadab. Primeiro passa Eliabe e chega diante de Samuel. Olha o versículo de número 6, 1 Samuel capítulo 16. O que Samuel ele disse?
Quando Samuel viu Eliabe, disse consigo: certamente está perante o Senhor o ungido. E Deus fala para ele não olhar para a aparência, porque o homem ele vê o exterior, mas Deus ele vê o interior. Quantas e quantas vezes nós olhamos para alguém e nós julgamos as pessoas pela aparência? Ou nós damos tudo para uma pessoa, ou nós não damos nada. Eu tenho uma experiência. Eu trabalhei em um escritório há alguns anos atrás. Inclusive, eu trabalhei para os meus colegas de trabalho que aqui estão, eu trabalhei com o irmão do Valdir, que hoje trabalha lá conosco. E trabalhando conosco lá, tinha um colega de trabalho que ele tinha 2 filhos. E aparentemente, eu julguei um dos filhos que para mim era muito metido, cheio de não me toques, só pela aparência. Quando eu conheci, totalmente diferente. Porque o coração, ele não tem nada a ver com a aparência. A palavra do Senhor, ela nos ensina que aquilo que a boca fala é do que está cheio o coração. Mas aqui, Eliabe, Abinadab, Samar, todos os filhos de Jessé, eles não abriram a boca para bater um papo com Samuel. Simplesmente eles chegaram diante de Samuel, e Samuel olhou e disse: deve ser esse. Senhor, opa, peraí, vai com calma. Então passou Abinadab, o Senhor não é esse. Passou Samar, o Senhor tampouco foi esse que eu escolhi. Jessé colocou diante de Samuel 7 filhos, e nenhum deles era o escolhido do Senhor. Aleluia, Deus. Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa assim, muito curiosa. Quando eu vou estudar a palavra de Deus, eu gosto de deixar a imaginação voar para entender melhor a situação. Cá para nós, abro parênteses, o que aquele cunhado de um marmanjo estavam fazendo em casa, enquanto o mais moço estava no campo apacentando ovelhas? Porque a palavra do Senhor nos diz, ela não nos fala que Samuel, ele foi no local de trabalho deles, ou ele foi em um campo de treinamento de batalhas e procurou por eles, não. A palavra do Senhor nos fala que Samuel, ele reuniu Jessé e os filhos para um holocausto, um sacrifício. Ou seja, ele não mandou um recado e falou: olha, tal dia eu vou estar aí, reúne todo mundo. Ele saiu e foi. Fecha o parênteses. Isso aqui nos faz entender algo que muitas e muitas e muitas pessoas não entendem. O Senhor, ele não escolhe, ele não chama desocupado para a obra dele. Não está fazendo nada? Não, então vem cá, vou te dar alguma coisa para você fazer. O Senhor, ele não chama desocupado para a obra dele, porque a obra dele tem que ser feita por amor e por renúncia. Não é: não está fazendo nada, não tem nada, não, vem para cá que eu vou te fazer prosperar, vem para cá que eu vou te dar um cargo, vem para cá que eu vou te subir no pedestal. O Senhor, ele não escolhe desocupados, ele escolhe quem tem compromisso com ele e com a palavra dele. Fecha parênteses. Depois que os 7 filhos passaram diante de Jessé, aí o que acontece? Samuel, ele olha para Jessé e fala para ele assim: acabou os filhos, não tem mais nenhum. Por que Samuel ele fala isso para Jessé? Porque Deus
ele não mente, Deus ele não erra, Deus ele não falha. Se ele falou que lá iria ungir o rei, então tinha mais alguém. Aí, o que Jessé disse? Tem um menor, está lá no campo apacentando as ovelhas. Olha o que Samuel disse, versículo de número 11: mande chamá-lo imediatamente, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Creio eu que pela intimidade de Samuel com Deus, Samuel já tinha entendido o recado, que era aquele menor lá que ninguém dava nada. Até o próprio pai disse que o menor está lá no campo apacentando as ovelhas. Aí então, o versículo de número 12 diz o seguinte: quando Davi entrou, ruivo, belos olhos e de boa aparência, disse o Senhor: levanta-te e unge-o, é este o escolhido. Aleluias. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Os israelitas, eles odiavam os medianitas, e Davi, ele era alguém muito improvável de ser um rei, humanamente falando. Mas o Senhor, ele não age dentro da lógica humana, ele não age de acordo com o que o homem pensa. Deus, ele é soberano. Deus, ele está acima de tudo, está acima de todos. E foi o próprio Deus que escolheu Davi, não foi o homem. Quem escolheu Saul foi o homem, mas Deus escolheu Davi. Entramos então no capítulo 17. Durante 40 dias, Golias, ele importunava, ele afrontava o exército de Israel, dizendo para que levantasse um homem e pelejasse contra ele. Ele estava ali doido para fazer uma confusão, mas ele mexeu no lugar errado, porque quem é bom de criar confusão é Deus. Porque Deus, ele faz uma confusão que homem nenhum natural consegue entender. A palavra do Senhor nos diz que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Por isso que as coisas de Deus para o homem natural parecem loucura. O homem natural não entende nada, e está lá Deus agindo, porque Deus, ele não age pela lógica humana. A lógica dele é divina, é celestial. Glória a Deus. Ninguém tinha coragem, e olha que era um exército de Israel, de homens valentes, treinados, preparados para a batalha, mas ninguém tinha coragem de lutar contra Golias. Até o próprio rei Saul, que era considerado o homem mais alto de Israel, conforme está lá em 1 Samuel, capítulo de número 11, versículo de número 23. Saul, que era o homem mais alto de Israel, ele parecia muito pequeno diante de Golias. Então todos ali tinham medo. Vejamos bem, 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 13. Foram 3 filhos de Jessé para o campo de batalha, para olharem a situação, para ver se alguém tinha coragem de lutar contra Golias. Foi Eliabe, Abinadab e Samá que foram para o campo de batalha. No versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz que por 40 dias, Golias, ele descia até o acampamento de Israel de manhã e à tarde para afrontar o exército. Ou seja, 40 dias ele fazendo isso. Nós entendemos então como ele iria de manhã e à tarde
quero te dizer uma coisa. O inimigo, ele pode bater no peito e dizer que ele é alguém. O inimigo, ele pode te afrontar. Mas se você estiver debaixo da graça de Deus, pode levantar o inferno, pode levantar Golias, pode levantar quem for que levanta para cair, porque Deus é muito maior. Quando Deus quer agir, se Deus quisesse pegar um recém-nascido para matar Golias, Deus pegava, porque Ele é Deus. Então, no meio dessa bagunça toda, desse reboliço todo, no versículo de número 17, Jessé, ele fala para Davi: pegaram alguns pães, pegaram alguns mantimentos e vai depressa. Jessé disse para Davi: pega e vai depressa lá no campo de batalha, levar para os seus irmãos. Oh Deus. O versículo de número 18, a parte B do versículo, diz o seguinte: e visitarás a teus irmãos, Jessé falando para Davi, e vê se vão bem, e tomarás o seu penhor. Em outra versão bíblica nos diz: trarás uma prova de como passa. Jessé, ele achava que ele estava mandando Davi levar mantimento para os seus irmãos. Davi, ele achava que ele estava cumprindo uma ordem de seu pai. Mas, porém, o Senhor Deus, Ele havia preparado uma batalha improvável, humanamente falando. Eu quero dizer para você que quando você acha que Deus não está agindo, muitas das vezes o Senhor está em silêncio. E até o silêncio de Deus é resposta. Nossa, glória a Deus. Até o silêncio de Deus é resposta para a sua vida. Meu Deus, glória a Deus. Quando você pensa assim: ah, Deus não está agindo, Deus não está fazendo, olha com os olhos da fé. A palavra do Senhor nos ensina a não olhar com os olhos carnais, porque quando nós olhamos com os olhos carnais, nós vemos a aparência. Quando nós olhamos com os olhos carnais, nós procuramos solução humana, solução dessa terra. E quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós vemos com os olhos da fé, e nós vemos pela lógica de Deus. E Deus, Ele não trabalha pela lógica humana. Deus, Ele trabalha fora da caixinha, como a gente diz. Deus, Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. O homem disse: certamente está diante do Senhor. O Senhor disse: ah, meu filho, não olha para a aparência não. Quantas e quantas vezes a gente fica procurando solução humana. Ah, isso não vai acontecer. Ah, isso tem que ser assim, assim, assim. A gente faz estratégias. Tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Porque eu não vejo solução de outra forma. E Deus vai lá e faz assim, ó, bagunça tudo. É do meu jeito. Do jeito de Deus é melhor. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 31. Eu sou apaixonada nesse versículo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vou te dizer em outra, vou esmiuçar mais esse versículo. O homem pode cair na mão de Golias, o homem pode cair na mão de assaltante, o homem pode cair na mão de ladrão, o homem pode cair na mão de assassino, o homem pode cair na mão de quem for, que existe Deus para livrar. Mas se o homem cair nas mãos de Deus,
acabou. Não tem ninguém que possa livrar. Por isso que o versículo nos diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. É melhor se colocar nas mãos de Deus do que cair nas mãos dele. Do versículo 4 ao versículo de número 7, nós vemos falando um pouco sobre Golias. Vemos falando sobre a altura, sobre o capacete que ele usava, sobre a couraça, sobre as caneleiras, sobre a haste, sobre a lança, sobre o escudeiro. Veja bem, Golias, ele pesava em média 140 quilos. Ele carregava em sua cabeça um capacete de 1 quilo. A couraça dele era de 60 quilos. As caneleiras, 23 quilos. Nós vemos aqui, em média, a couraça, a armadura de Golias, ela pesava 84 quilos. Mais pesado do que eu, para você ter uma noção de quanto era pesada aquela armadura. 84 quilos. Só a vestimenta. E a palavra do Senhor ainda nos diz que a ponta da lança, não a lança inteira, a ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Para quem já me ouviu pregar, quem já tem o costume de me ver pregar, sabe que eu gosto muito de referência bíblica. Eu falo e eu mostro dentro da Bíblia o que é que está acontecendo. E a palavra de Deus, ela não nos fala, nem na palavra e nem no Senhor Google eu encontrei o peso da total lança de Golias, somente da ponta, 7 quilos e 200 gramas. Agora vamos para a altura de Golias. O côvado israelita, ele, o mais comum usado, ele tinha 45 centímetros. Só que tinha outra medida, outro côvado que usavam, não era muito usada, mas era usado, tinha 52 centímetros. Então, dentro dessa lógica de 45 e 52 centímetros, nós temos aqui uma altura de 2 metros e 92 centímetros até 3 metros e 30 centímetros de altura que Golias tinha. Irmãos, eu gosto de desafios. Isso aqui é uma trena. Os colegas de trabalho devem estar curiosos para saber o que eu queria fazer com esse treino, né? Presbítero, você pode pedir para auxiliar aqui, por favor? Desce? Não, desce aqui, por favor. Ah, tá. Gente, eu vou tirar aqui o microfone só um pouquinho para que os irmãos entendam. Isso aqui é 1,5 metros. Aqui do chão, até aqui tem 1,5 metros. Porém, vamos
fala do tamanho, a gente sabe que Golias era muito grande, mas a gente não tem aquela perspectiva do pequeno junto com o grande. Às vezes a gente vê em filmes um pequenininho e outro grandão, mas parece que a mente da gente não consegue alcançar. Pelo menos eu sou assim. Por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês entenderem o tamanho de Golias. Veja bem, a Bíblia também não nos diz a altura de Davi. Não nos fala a altura de Davi como fala a altura de Golias. Mas a palavra do Senhor nos diz que Davi, ele era menino, ele era moço, ele era pequenino. Eu tenho 1,91 m de altura, sem salto. Eu tenho 91 não, né, irmãos? 1,61 m de altura. Acredito eu, porque Davi, ele era pequeno, eu, Ana Maria, quero deixar isso bem claro, a Bíblia não fala isso, mas por um entendimento meu, como a Bíblia nos fala que ele era um menino, eu quero acreditar que ele era de 1,5 m a 1,55 m, porque eu já sou adulta, e Davi, ele era um menino. Então acredito eu que Davi, ele tinha 1,50 m a 1,55 m, ou seja, Golias, ele tinha o dobro da altura de Davi. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, no versículo de número 24: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel entre si: vistes aquele homem que subiu? Eles estavam falando de Golias, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o feriu, o rei, ou seja, Saul, o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Ou seja, a casa de seu pai será isenta de impostos. Irmãos, se isso acontece hoje, quem não queria? Quem não queria que sua casa fosse isenta de impostos? Foi a promessa de Saul para quem vencesse aquele gigante. Então, versículo de número 26: falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, veja bem, Davi, ele chegou ao campo de batalha, ele ouviu aquela história de que o rei ia fazer com que vencesse aquele gigante. Então Davi, ele curioso, falou assim: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Irmãos, nesse texto de 1 Samuel, capítulo 17, existe 2 pontos que eu acho sensacional, e esse é um desses. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Veja bem, homens guerreiros treinados para a batalha estavam morrendo de medo e não tinha nenhum que tinha coragem de lutar contra Golias. De repente chega um pastorzinho de ovelha, quem não dava nada por ele, qualquer. Quem é esse homem para afrontar o exército de Deus vivo? Eita glória! 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de ousadia, de poder, de amor e de equilíbrio.
O povo, ele tremeu, eles ficaram todos com medo. Mas Davi, porque ninguém dava nada, e olha o que aconteceu. Versículo de número 28. E ouvindo Eliabe, o irmão mais velho, falar àqueles homens, ou seja, Davi falando àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Veja bem, Eliabe deu a entender que Davi, ele era um irresponsável. Viu? Porque Deus chama não desocupados para a obra dele, chama quem tem responsabilidade. Davi, ele não saiu de qualquer maneira. Meu pai chamou, meu pai falou para mim ir lá até o campo. Não estou nem aí com essas ovelhas, não. Eu vou lá atender o meu pai. A palavra do Senhor, se você for ler os versículos anteriores, a palavra do Senhor, ela nos diz que Davi, ele deixou as ovelhas ao cuidado de um trabalhador, de um homem, de um servo. E então ele foi lá levar o que o pai tinha pedido. Ele não saiu de qualquer maneira. O Senhor, ele tem compromisso com quem tem compromisso. O Senhor, ele não chama irresponsável. Então disse Davi: que fiz eu agora? Eliabe estava insultando a ele, ele disse: o que eu fiz? Existem momentos na nossa vida que as pessoas começam a nos insultar e a gente: o que aconteceu? O que eu fiz? Veja bem, Davi, ele estava lá no campo de batalhas, debaixo da bênção do pai dele, Jessé, que tinha mandado ele ir. Só que, sobretudo, ele estava debaixo da mão da promessa, da autoridade de Deus. Ele não foi de qualquer maneira, ele foi porque Deus trabalhou na vida de Jessé e falou: vai depressa. Aleluias. Versículo de número 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Davi, ele disse para Saul: olha, não precisa preocupar não com esse homem aí, todo mundo está tremendo de medo. O que ele disse? Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir pelejar contra ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Versículo de número 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomavam uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, ou seja, eu, Davi, saía após o urso e o leão e o feria e livrava, ou seja, livrava a ovelha da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Veja bem, Davi está falando que ele matou um urso e um leão que mexeu com uma ovelha dele. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Em outras palavras, ele está dizendo: se eu matei um urso e um leão que mexeram com uma ovelha, o que o meu Deus não vai fazer eu fazer com um incircunciso filisteu?
Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Não foi uma ovelhinha, foi a ovelha do Senhor. Eu quero dizer para você o que esse texto nos faz lembrar. Lembra das batalhas que o Senhor te fez passar por elas. Quando vier uma batalha, lembra das outras que o Senhor foi contigo e te fez vencer. Quando vier uma batalha, quando vier uma guerra, não olha para o gigante e pensa que está tudo acabado, não. Olha para as batalhas que você passou e que o Senhor foi contigo e que te fez vencer no nome do Senhor. Não foi você que venceu, foi o Senhor que venceu por você. Porque a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Olha que fé de Davi. Ele disse: Ele me livrará. Ele não falou assim: olha, se Deus quiser. Não, ele disse: Ele me livrará. Saul disse: você quer lutar? Então tá, coloca aqui a minha armadura. Lembrando que Saul, ele era o homem mais alto de Israel. E Davi, ele era ainda um moço, um menino. Quando ele colocou aquela armadura, ele não conseguia nem andar. O que isso quer dizer para nós? Não luta as batalhas que o Senhor te levou para lutar com a armadura de outra pessoa, porque a armadura de cada um é para cada um. A armadura que Deus deu para você, ela serve em você. Não queira lutar as batalhas, as guerras com a armadura de outra pessoa. Aí o que acontece? De repente, Davi arrancou toda aquela armadura, pegou um cajado, pegou uma funda, foi até o ribeiro e escolheu 5 pedras. E como eu disse, eu sou curiosa, eu fui pesquisar sobre a pedra. Eu, Ana Maria, eu imaginava na minha cabeça que fosse uma pedra, mais ou menos o tamanho dessa pena. Se você olhar, se você pesquisar sobre as pedras do ribeiro que Davi pegou para lutar contra Golias, se você pesquisar, você vai encontrar, sabe aquelas pedrinhas que coloca no jardim? Aquelas pedrinhas pequenininhas, que é umas maiores, umas menores, porém pequena. Se você for pesquisar sobre as pedras que Davi, ele foi no ribeiro para escolher, para lutar contra Golias, você vai encontrar aquelas pedrinhas. Olha como Deus é perfeito. A ponta da lança do gigante pesava 7,2 kg. Quem, em sã consciência, humanamente falando, vai para uma batalha contra um gigante de 3 metros de altura, com um cajado, 5 pedras e uma funda? Quem que faz isso? Só que nós sabemos que o Senhor, Ele é especialista no impossível. Só que Davi, o que ele fez? Ele disse para Golias: tu vens a mim com lanças, com espada, eu vou a ti no nome do Senhor dos exércitos, a quem tu tens afrontado. Quer um segredo para vencer a batalha? Não luta com as armas dos outros. Vá no nome do Senhor dos exércitos. Não vá pensando que você pode olhar assim: esse gigante é até menor do que eu vou vencer ele, esse bichinho. Faz isso não, que você vai quebrar a cara. Mas se você for no nome do Senhor dos exércitos, pode ter 5, 10, 20, 30 metros de altura que o Senhor faz cair, porque Ele é Deus. Não foi a pedra,
que fez Golias cair. Foi Deus. Eu quero te convidar para ficar em pé. Da história de Davi e Golias, nós podemos aprender que o Deus que servimos, Ele é capaz de derrotar qualquer um dos gigantes em nossa vida. Medo, depressão, questões financeiras, incredulidade, independente qual seja o gigante, o Senhor, Ele vence todas as batalhas. Mas para que isso aconteça, você tem que enfrentar o gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Se você for com as suas forças, você vai perder. Mas se você for no nome do Senhor dos Exércitos, o gigante ele vai cair. Porque é Deus quem dá a vitória. E eu quero convidar você que quer derrubar o gigante da sua vida, para você vir aqui à frente. Não vem pensando que eu, Ana Maria, vou fazer alguma coisa para você, que eu não tenho poder. Eu não sei qual é o seu gigante, qual a dificuldade. Quem sabe você veio aqui e você disse: Ana Maria, eu não sei muito bem qual que é meu gigante. Mas de uma coisa eu sei: existem gigantes na nossa, que eles vão cair no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero pedir a ajuda dos obreiros. Nós estaremos orando com a imposição de mãos. Eu gostaria de orar em particular pela vida da Dora, pela vida do Hugo. Eu quero pedir a ajuda dos obreiros, amém? Para que nós oramos. Manuel, só todo fundo para a gente, por favor. Aleluia. Pode orar, irmãos. Nós estamos na presença do Senhor, amém? Aleluia. Os obreiros podem descer, vou as mãos, amém? Pai de Deus. Ah, Senhor. O Senhor conhece. O Senhor conhece as necessidades. Pai querido, que o Senhor possa entrar nessa batalha. E hoje o Senhor trouxe ela aqui para derrubar esse gigante diante dela. Mas, meu querido, é no nome do Senhor dos Exércitos. O maior é o Senhor, irmão da calma. Mas, meu querido, o Senhor conhece esse coração. O Senhor conhece as batalhas que ela tem enfrentado. Mas, meu querido, mas pior, eu não me nessas batalhas sozinha.